Olá, amores! Eu sou o Cauim. Eu sou o Ianin. E depois que você ouviu... Não dá mais pra desouvir. Olá, meus amores! Oi! Como é que vão vocês? Estamos aqui de novo. Pois é, que prazer, né? Poder compartilhar esse conteúdo tão maravilhoso. E lembrar vocês que vocês podem participar dos eventos e dos cursos da Coexiste. É só entrar no site coexiste.com.br e verificar se tem palestra, se tem aula, né? Se tem workshop. Sempre está acontecendo alguma coisa que você pode participar. Sim, e nós estamos nesse momento com a abertura de uma turma nova de curso, né? Isso. Que ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Então, nessa quarta-feira dessa semana, porque essa nova turma é sempre de quarta, nós vamos para uma aula muito maravilhosa que se chama As Bases do Indiscutível. É incrível essa aula. Se você quiser conhecer, entra no site coexiste.com.br e faz a inscrição para essa aula, tá bom? Inclusive, hoje nós vamos falar sobre um assunto que nos é pedido com muita frequência em nossos cursos, né? Que é o desenvolvimento do discernimento entre fortalecimento ou desvios de meta. A gente passa os nossos dias no mundo da percepção. E nós estamos todo o tempo nos utilizando dos nossos sentidos e do nosso passado, com as nossas histórias, para fazer julgamentos sobre tudo o que nos chega em forma de cenários que trazem pedidos, cobranças, obrigações, adequações e, dentro disso, nós temos que dar conta de sermos fiéis a nós mesmos. Fiéis ao que acreditamos que temos que fazer e como devemos fazer. E, ao mesmo tempo, satisfazer a todas as necessidades e adaptações para tentar transitar no mundo de alguma forma que seja vivenciável com o mínimo de conflitos internos e externos. Essa não parece ser uma tarefa fácil, não é mesmo? Em termos de discernimento em pensamentos, palavras e ações que nos permitam ficar em paz com a gente mesmo, enquanto nós pensamos, falamos e fazemos tudo conforme nos chega. E é por isso que hoje nós vamos falar de algo que pode nos manter em um estado de certeza de estarmos fazendo a nossa parte em um contexto que pode nos iludir, mas pode também nos servir de ferramenta para uma meta real, que por ser real nos realiza e nos mantém certos de um propósito pelo qual tudo vale, porque tudo que é verdadeiro é bom para nós e é bom para todos. Então, sabe, há uma forma realista de olhar, de compreender e agir em relação a tudo que nos é apresentado a todo momento, de uma forma que possamos ser realmente úteis e fiéis a nós mesmos. E fiéis à verdade, fiéis a todos e fiéis a Deus. E nesse caminho, nós precisamos aprender a discernir realmente o que são fortalecimentos ou desvios de meta. É porque nós vivemos em um mundo de dualidades, opiniões, divergências, interpretações intermináveis a partir de percepções diferentes sobre os mesmos fatos. Um mundo no qual cada um estabelece suas metas e tenta alcançá-las, gerando meios para isso. Metas individuais e separadas vão necessariamente gerar conflitos, pois estarão competindo entre si. E essa é a natureza da dificuldade de harmonização de um cenário de metas concorrentes. Harmonizar metas concorrentes não é uma meta realista. Trabalhar pela harmonia das relações, gente, é trabalhar em um processo de conciliação, que somente é possível quando nós compreendemos finalmente as relações entre metas, significados, tempo e espaço. Mas o que significa isso na prática? Como é que isso acontece? Isso significa que nós temos um tempo para que todos vejam a verdade sobre tudo, sobre todos, sobre a existência, sobre a vida, sobre si mesmo e sobre Deus. Isso significa também que nós temos um cenário espacial que nos apresenta no tempo imagens que, na verdade, estão sendo
projetadas por nós mesmos em nossa mente. E dentro dessas relações espaço-tempo, cada um estabelece o que quer ver, como quer ver, que significado quer dar, como quer se sentir diante desses significados que deu, em relação a qualquer coisa que ele decidiu ver, como ele decidiu ver o cenário que ele projetou conforme ele decidiu projetar na sua própria mente, e cujas características não correspondem a fatos, mas a interpretações de fatos. Nas relações espaço-tempo e significado sobre os cenários interpretados, nós encontramos um fator determinante que são as metas estabelecidas, a partir das quais tudo vira ferramenta para essas metas. É a partir disso que as coisas começam a ser direcionadas e, de acordo com a direção escolhida, tudo se relativiza e se adapta às metas estabelecidas. Bom, isso faz com que os fatos em nossa mente deixem de ser o que são. Aquilo que é uma simples ideia sem realidade nenhuma passa a ser visto como fatos reais. Parece tudo muito real. E que fatos que geram medo quando entendidos com o significado de ameaças que pedem defesa. São projeções feitas a partir de metas, conscientes ou não, que parecem deixar de ser projeções para se tornarem realidade. Em outras palavras, parecem estabelecer uma nova realidade passiva de ser julgada como desejável ou ameaçadora. Parecem deixar de ser ideias relativas para passarem a ser vistas como novas realidades, que, sendo confundidas com realidade, passam a ser ferramentas consideráveis e adaptadas de forma forçada às metas estabelecidas em todos os níveis de consciência. Isso parece complicado e realmente possui uma complexidade inerente e de difícil discernimento, porque possui uma decisão interna de cada um em passar a ver como realidade o que, na verdade, é uma projeção mental adaptada para confirmar conceitos, ideias e valores atrelados às metas estabelecidas. Então, tudo isso estabelece níveis de frequência, a partir de crenças que atraem cenários de frequências compatíveis. Assim, se fazem os cenários projetados na mente isolada de cada um que vê tudo como quer ver, sem compromisso real com a verdade. Assim se fazem os encontros a partir de metas, dentro das quais se estabelece parcerias conscientes ou não, dentro das quais acontecem conflitos e desvios da realidade dos fatos, que se tornam, na mente, interpretações que justificam os conflitos, as defesas e os ataques. Porém, se nós queremos realmente estabelecer um real compromisso com a verdade, nós precisamos nos manter fortalecidos em nossas bases, a partir das quais nós conseguimos gradativamente compreender a natureza dos fatos, a essência dos atos, as intenções obscuras, invisíveis aos sentidos e inconscientemente desenvolvidas para agirem de forma que possam atuar gerando resultados que, apesar de parecerem surpresa, foram precisamente construídos. O fortalecimento constante de um compromisso com a verdade e com a única meta real, ou seja, a meta em nos devolver a visão realista e o retorno a Deus, que é a fonte da nossa realidade, precisa ser a nossa constante devoção e incondicional determinação. Isso que fortalece. Essa determinação capaz de nos trazer a transcendência que nos liberta e nos torna isentos e intocáveis em nossa razão real de existir, com a nossa mente mantida em unidade com a mente de Deus. Isso é fortalecimento das bases. Isso é o fortalecimento da raiz de tudo, a raiz da nossa existência, a ligação constante, permanente com a fonte da nossa existência. Okay? E é a partir dessa fidelidade que estabelecemos um lugar na mente de onde podemos manter
toda a nossa inspiração para que nos mantenhamos fiéis a nós mesmos, à verdade sobre tudo, de forma que as nossas decisões sejam de caráter universal. Essas decisões, que são inspiradas, elas levam em conta as orientações unicistas do pensamento de Deus, que nós mantemos constante em nossa mente e que, embora nossa mente esteja exposta a pensamentos ilusórios, nossa mente pode se manter fortalecida nessas raízes, fortalecida nas suas raízes, na sua natureza real. Esse é um trabalho a ser feito em conjunto por todos que decidiram se unir em nome da verdade. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome da verdade, lá eu estarei. Assim disse Jesus. E assim permanecem todos aqueles que conscientemente decidiram por manter a verdade sempre presente e decidiram manter as suas raízes sempre alicerçadas em fontes que o tempo não corrói. Assim, nos unimos pela verdade e assim fortalecemos nossas raízes. Assim decidiram os grandes mestres da história da humanidade e assim permanecem em pleno estado de devoção. E assim se mantêm todos eles para atenderem a todos que os invocam em nome do legado que deixaram assinado por suas demonstrações inequívocas, que se perpetuaram na história para que pudéssemos ter como referência. E assim se manterão até o final dos tempos, como o endereço de pensamentos reais, pensamentos que se mantêm abertos e para sempre disponíveis, como uma permanente legião de representantes da eterna fidelidade e da ininterrupta disponibilidade, para com uma única meta: Deus. Amém. Que essa meta possa ser fortalecida, jamais esquecida, jamais desviada. E assim a gente se une nesse fortalecimento dessa raiz. Que a meta em Deus esteja sempre na mente de todos. Ok? Fiquem com Deus e até a semana que vem. Um beijo no coração.